do 6º Congresso Espírita Alagoano e vai trabalhar um tema muito legal para a gente poder refletir das nossas responsabilidades, viu, Jade? Sabe qual é o tema? Quero saber. As missões à vida superior. Com a palavra, agora a gente pode falar juntos o nome dele, né? 1, 2, 3. Haroldo Dutra Dias. Vamos lá, Haroldo. Bem-vindo, meu irmão. Bom dia, minhas amigas, meus amigos queridos, família espírita do estado de Alagoas. Inicialmente, eu quero agradecer esse convite carinhoso, honroso da Federação Espírita do Estado de Alagoas, pela oportunidade de participar, mais uma vez, dessa vez online, do Congresso da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Refletindo sobre essa temática de grande importância, especialmente para os dias atuais, que são as questões relacionadas ao ser, ao destino, à dor, à realidade espiritual. Nesses minutos, vamos refletir sobre as missões espirituais e a vida superior. Algo que nos chama a atenção na codificação foi o cuidado de Allan Kardec em deixar muito claro que os mundos, os planetas, as habitações dos espíritos imortais, esses mundos também estão sujeitos à lei de progresso. E eles progridem segundo um padrão estabelecido pelo Criador. Allan Kardec, no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá uma classificação panorâmica, geral, desse progresso dos mundos, dizendo que os mundos são formados, atingem o estágio de mundos primitivos, em que surge a vida, mas não há ainda seres racionais, seres na condição humana, seres dotados do pleno livre-arbítrio. No entanto, esses mundos primitivos progridem, a vida se espalha na sua diversidade, na sua grandeza, sobre a superfície desses mundos, nos mares, no ar, até que então, depois de um longo percurso evolutivo, surge a espécie humana, capaz de decidir, de escolher, de construir, aos poucos, o seu destino através de escolhas e comportamentos deliberados. Nesse momento, esses mundos se tornam mundos de expiação e provas, por uma razão muito simples. Nem sempre esse ser dotado de livre-arbítrio, nem sempre esse ser é capaz de fazer boas escolhas. Muitas vezes, esse ser faz escolhas baseadas nas suas imperfeições, nas suas paixões, nos seus vícios. Muitas vezes, na busca do prazer, na busca do seu bem-estar pessoal, esses seres dotados de livre-arbítrio acabam prejudicando e interferindo na esfera de privacidade do outro, gerando débitos, provocando o mal, a dor, o sofrimento do seu semelhante e, portanto, pela lei divina, pela lei soberana de justiça e misericórdia, eles são constrangidos a reparar o mal praticado. Eis a expiação. E como estão em processo de evolução, estão aprimorando o seu intelecto, o seu senso moral, esses espíritos estão sujeitos também a provas. Provas que possam avaliar e que possam fortalecer as habilidades e os dons adquiridos ao longo da evolução. Expiações e provas.
Depois de séculos, centenas de séculos, testando, experimentando, escolhendo o mal, corrigindo, reparando o mal praticado, esse espírito amadurece o seu senso moral. E então, o mundo onde habita é regenerado. Sobe mais um degrau na escala dos mundos. O mundo regenerado, o bem agora passa a estar em pé de igualdade com o mal. Se no mundo de expiação e prova o bem não predomina, se o mal predomina, se o mal sobrepuja o bem, nos mundos regeneradores, o bem está agora em pé de igualdade com o mal. Os seres que habitam esses mundos, já cansados de tantas dores, cansados de refazer e de recompor os seus destinos, passam a desejar o bem com mais intensidade. Depois de um longo período de desenvolvimento, esses mundos atingem o degrau superior de mundos ditosos. Nos mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal. Agora é o bem reinando sobre o mal, que cada vez mais diminui a sua esfera de influência, até que esses orbes, até que esses mundos se tornem mundos ditosos, onde não há mais lugar para o mal, onde o bem reina soberano e exclusivo. Os mundos celestes, as moradas dos espíritos puros, aqueles que já efetuaram a purificação das suas imperfeições, das suas paixões, já elevaram a sua inteligência e o seu senso moral a níveis muito superiores, já possuem, na linguagem de Emmanuel, a asa da sabedoria e a asa do amor para alçarem o voo sublime da espiritualidade superior. No entanto, o Mestre nos advertiu: nenhum mundo começa como o mundo celeste. Deus não cria obras prontas. Deus cria sementes. O universo inteiro, os planetas e os seres estão em constante processo de aprimoramento. Nós estamos em formação. Como diz Calderaro no livro No Mundo Maior, a evolução é obra do cooperativismo entre criatura e Criador. Deus faz a sua parte, mas nós também devemos fazer a nossa. E é nesse sentido que surge um outro princípio da evolução espiritual, o princípio da cooperação, o princípio da solidariedade. Todas as nossas encarnações são solidárias, dirá Kardec. Todas elas se conjugam. Todos os mundos são solidários. O universo inteiro é solidário. E é por esta razão que surgem as missões. Espíritos que já progrediram, espíritos que já se encontram em planetas mais avançados, mais evoluídos, acabam encarnando em planetas inferiores com uma missão, com uma tarefa. É o que nos lembra a questão 175 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? E os Espíritos respondem: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí na Terra como em qualquer planeta. Quando o espírito está em missão, ele progride tão intensamente como se estivesse em um mundo superior, com todas as condições de trabalho, com todas as condições sociais, com todas as condições de relacionamento. Mas nós devemos compreender missão não como uma medalha. Missão não é um troféu. Há uma confusão muito grande em relação a esse aspecto. Nós imaginamos que missão é uma medalha, um troféu, um pódio. Missão é uma tarefa.
Receber uma missão significa estar incumbido de cumprir e realizar uma tarefa. Eu posso cumprir ou não. Eu posso realizar ou não. Eu posso ter êxito ou fracassar na minha missão. Missão é tarefa. Nós nos referimos às vezes aos espíritos que realizam grandes tarefas na humanidade em uma determinada encarnação específica, como se eles já tivessem sido condecorados, como se eles já estivessem vitoriosos. Não. Só há vitória quando o espírito cumpre a sua missão e regressa ao plano espiritual. Até o último momento da sua permanência no mundo corporal, ele pode falhar, ele pode colocar a perder toda a sua missão. Missão é incumbência. E é nesse sentido que o espírito progride quando está em missão, independentemente do local onde ele encarnou, por uma razão muito simples. É difícil você ter que realizar algo em um ambiente hostil. É difícil você se desincumbir de uma grande tarefa quando as pessoas que o cercam, em sua maioria, não compreendem sua tarefa. É difícil você realizar na solidão. Emmanuel se refere a isso no livro Vinha de Luz como, abre aspas, a solidão dos cimos, a solidão das alturas. Escalar uma montanha muito alta é solitário, é trabalhoso. Nem todos querem subir. A maioria prefere estacionar nas bases da montanha. A maioria prefere acomodar-se à estrada larga, à porta larga. A maioria prefere acomodar-se, prefere entregar-se à procrastinação. São poucos aqueles que estão dispostos a fazer um esforço significativo para subir, para progredir, porque subida exige disciplina. Subida exige sacrifício. Exige abrir mão do conforto, da compreensão, abrir mão da cooperação dos pares. Um espírito, quando encarna em missão, ele abre mão de muitas amizades, de muitas relações em que ele era totalmente compreendido. Ele abre mão de estar ao lado de pessoas que estavam totalmente afinizadas com ele, que tinham o mesmo propósito que ele, que compartilhavam das mesmas virtudes, da mesma maturidade do senso moral. É por isso que o espírito em missão lembra aquele viajor que enfrenta a tempestade, o frio, a incompreensão, a luta, o isolamento, recebe muitas vezes como salário do seu trabalho a ingratidão dos seus contemporâneos. Nem sempre o progresso de que ele é portador é imediatamente reconhecido pelo ambiente, pelas pessoas que vivem no ambiente onde ele desempenha a sua missão. Ser missionário, portanto, longe de ser um privilégio, ser missionário é receber um dos maiores desafios da evolução. E é por esta razão que os Espíritos nos advertem na questão 175 de O Livro dos Espíritos, que um espírito em missão progride em qualquer mundo que ele esteja desempenhando essa missão. Porque acredite, essa missão vai exigir dele o máximo do seu esforço. Pode ser que um espírito que já habite um mundo regenerado, ou até mesmo um espírito que já habite um mundo ditoso, quando encarna em um mundo de expiação e provas, ele não tem garantia de que terá sucesso na sua missão. Ele pode falhar, ele pode tropeçar, ele pode
ser simplesmente podado. Ele pode ser totalmente inibido pela truculência do ambiente no qual ele encarnou, pela truculência dos contemporâneos, que por inveja, despeito, egoísmo e orgulho não vão aceitar a proposta de progresso de que esse espírito missionário é portador. É um desafio. É um desafio. Por isso que quando os espíritos cumprem suas missões, eles são recebidos na sua pátria, no seu local de origem, são recebidos com uma alegria imensa. Aí sim são condecorados, porque subiram um degrau na sua evolução, porque conquistaram com lágrimas, com sacrifício, com suor, um novo patamar evolutivo, através da renúncia, do sacrifício. Nós temos diversos exemplos na história da humanidade. Podemos imaginar Sócrates na Grécia, que despediu-se desse mundo sendo obrigado a tomar a cicuta, numa condenação absolutamente injusta. Embora tenha legado ao povo grego uma filosofia moral sublime, embora tenha legado uma reflexão filosófica das mais valiosas. De onde ele trouxe isso? Onde Sócrates estava antes de encarnar num mundo de expiação e provas? Na Grécia Antiga, onde ele estava? Não sabemos. Sabemos que ele veio e trouxe contribuições valiosas para a evolução espiritual da Terra, mas não foi compreendido. Na verdade, foi expulso daqui. Podemos pensar em Gandhi, podemos pensar em Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, e aqui nós nos estenderíamos por horas e horas e horas a fio, citando missionárias e missionários que encarnaram e conheceram de perto a renúncia, o sacrifício, a solidão, a incompreensão dos seus contemporâneos, talvez dos aspectos mais dolorosos, a incompreensão dos seus, a incompreensão daqueles que estão ao lado, que preferem criticar, preferem tentar descobrir todas as falhas daquele tarefeiro, daquele missionário, ao invés de colaborar, ao invés de oferecerem auxílio, cooperação. São a plateia crítica. Todos os espíritos que encarnam em missão têm uma plateia crítica. Essa plateia, ela é silenciosa, ela aponta apenas os defeitos e ela torce. Ela torce para que o missionário falhe. Ela torce para que o missionário tropece. E muitas vezes ele precisa prosseguir, caminhar, realizar a sua tarefa, sentindo esse gelo na alma, esse frio dos seus contemporâneos, porque, na verdade, ele não pertence àquele ambiente no qual ele desempenha a sua missão. Ele já respirou os climas das esferas superiores, da vida superior, como diz o título da palestra. E aquele que já respirou o clima da vida superior, ele já sentiu de perto o que é fraternidade. Ele já experimentou o que é compreensão. O que é estar ao lado de seres que estão sempre estimulando, que estão sempre contribuindo, que estão sempre corrigindo com amor,
que estão sempre ao lado, advertindo, mas advertindo não para desanimar, advertindo para melhorar. Eles já respiraram o clima daqueles espíritos que sabem amar, que sabem cooperar. E para quem já respirou esse clima superior, é um frio gelado ter de encarnar em um mundo, desempenhar uma missão, em um local onde todos só criticam. É difícil para eles desempenhar uma missão num ambiente onde todos só apontam erros, onde ninguém colabora, mas sempre espera o melhor do missionário, onde todos querem receber, mas muito poucos querem cooperar. É nesse sentido que a missão é esse grande desafio da evolução espiritual. E é por esta razão que o espírito progride quando está em missão, não importa o local onde a sua missão é exercida. Que lição nós tiramos desses conceitos? Conceitos que não são meus, eu estou retirando da codificação, da obra subsidiária, dos exemplos que nós temos. Vede, por exemplo, o livro Renúncia, onde nós temos a história da missionária Alcione. Vede o livro Paulo e Estevão, onde nós temos a história de vários missionários do cristianismo primitivo. Basta que a gente leia e examine como foi a vida desses espíritos, como eles foram tratados. Mas qual a lição nós devemos tirar disso? Eu fiz uma lista de algumas lições que nós podemos tirar dessas histórias dos missionários. Para mim, a primeira lição é: missão não é medalha. Não devemos confundir missão com troféu. Missão é encargo. Missão é tarefa. Missão é uma incumbência que um espírito recebe. Os seus superiores chegam a esse espírito e dizem: você irá encarnar e deverá realizar isso, isso e isso, X, Y, Z. Você terá tantos anos para realizar essas tarefas. Você aceita essa incumbência? Você não será compreendido, experimentará ingratidão, não terá compreensão dos seus. Mesmo assim, você aceita essa incumbência? Você pode falhar. Pode ser que você não consiga desempenhar a sua missão. Pode ser que as dificuldades sejam superiores ao que você espera. Ainda assim, você aceita essa incumbência? E o espírito diz: sim, aceito. E ele encarna com essa missão, com essa incumbência. Então, missão não é troféu. Essa é a primeira lição. Segunda lição: os mundos progridem. Nenhum mundo estaciona. Por mais que a gente observe o mundo hoje, em plena transição planetária, por mais que muitas vezes nós experimentemos um certo desânimo, um certo desalento, isso não se justifica. Porque o progresso é lei divina. É Deus quem conduz o progresso dos mundos. É Ele que determina que os mundos devem ser purificados e devem subir passo a passo, degraus na escala evolutiva. Isso significa que os mundos irão progredir. Nós podemos atrapalhar o progresso, nós podemos atrasar o progresso, mas as criaturas humanas não têm o poder de impedir o progresso. Seria como disputar com o próprio Deus. O progresso é obra do Criador. Nada pode impedir o progresso dos mundos.
Nada. Podemos atrasar, atrapalhar, mas não impedir. E isso nos enche o coração de esperança, porque sabemos que o progresso é inevitável. O progresso é uma força divina que conduz os seres e os mundos a patamares cada vez mais elevados. Outra lição que nós tiramos dessa reflexão sobre as missões e a vida superior. Existe algum encarnado sem missão? Porventura existe alguém que encarnou aqui apenas para passear? Seria a Terra uma excursão de férias? Teriam os espíritos encarnados para passear aqui? Nós estamos a passeio? Não. Não há nenhum encarnado que não tenha uma incumbência. Então, pensando dessa maneira, todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma incumbência. Todos nós saímos do mundo espiritual com promessas, com expectativas, com tarefas a serem desempenhadas, com metas, com um prazo para desempenhar essas tarefas. Não tem ninguém de férias aqui. Não tem nenhum encarnado de férias. Todos têm uma incumbência. Muitos realizam, muitos não realizam. Mas todos temos uma incumbência. Aliás, Emmanuel deixa isso muito, muito claro no prefácio do livro Paulo e Estevão. Ele diz assim: Paulo recebeu uma grande incumbência, mas estaria alguém na Terra sem incumbência? Sem tarefa? Nesse sentido, as missões podem variar em grau. Temos espíritos que encarnam com uma missão familiar, outros com uma missão na comunidade direta, outros com uma missão mais ampla na sociedade e outros com uma missão muitas vezes mundial. Mas isso é uma diferença de grau. De grau, não de qualidade. Alguém que encarna com uma missão na família não pode encarar sua missão como se ela fosse inferior a alguém que encarna com uma missão mundial. É uma diferença de grau, não de qualidade. Por quê? O que nos ensinou o Cristo? Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é capaz de cumprir uma missão pequena? Pequena no sentido de abrangência? Pequena no sentido de abrangência. Com uma abrangência local, se ele é fiel no cumprimento dessa missão local, ele será fiel no cumprimento de uma missão global. O que muda é só a abrangência, porque toda missão é digna, toda incumbência é digna, toda incumbência torna nobre aquele espírito que aceitou a missão. Essa é uma outra lição. Então todos nós devemos nos perguntar: o que eu vim fazer aqui? Qual o objetivo da minha encarnação? Quais foram as tarefas que eu assumi no mundo espiritual antes de encarnar? Eu tenho conseguido desincumbir essas tarefas? Eu tenho conseguido executar o plano? Eu estou cumprindo? E por fim, a última lição que eu gostaria de compartilhar sobre as missões é: qual a nossa posição quando nós somos plateia de um missionário? Quando eu estou assistindo a um espírito encarnado cumprindo a sua missão, qual é a minha postura? Será que eu assumo aquela postura de ficar sempre criticando, apedrejando, injuriando, condenando? Será que eu sou esse tipo de plateia? Ou eu sou alguém que colabora, ampara, que ora, que faz oração para aquele missionário, que sempre faz esforços para ajudar, para corrigir com amor, para aconselhar, para amparar,
Que tipo de plateia eu sou? Qual é o meu papel quando estou ao lado de pessoas que estão desincumbindo tarefas importantes? Será que eu sou agente de sofrimento para os missionários? Será que eu sou aquele que leva dor, injúria, crítica, calúnia? Será que eu sou o motivo para que o missionário derrame lágrimas? Ou eu sou aquela mão generosa que oferece colaboração? Que tipo de plateia eu sou? Isso é muito importante, sobretudo para nós, família espírita. Sobretudo para nós. Porque quando nós examinamos com cuidado a biografia de alguns missionários do Espiritismo, nós somos obrigados a constatar o quanto eles sofreram, o quanto eles foram incompreendidos, o quanto eles foram apedrejados, não pelos de fora, mas pelos seus, pelos de dentro, pelos que estavam ao lado deles. Na verdade, a maior fonte de dor desses missionários não foram de inimigos externos, mas de pessoas que estavam ao lado deles, ombreando com eles. Então, para mim, essa é a pergunta mais importante. Mais importante. Que tipo de plateia você tem sido? Você é aquele que está fazendo os missionários chorarem? Ou você é aquele que está oferecendo uma contribuição ainda que singela? Qual que é o seu papel? Você tem apoiado as missões do bem? Ou você tem apedrejado porque está tão focado em defeitos que não consegue enxergar a qualidade em lugar nenhum? Só consegue ver o mal, só consegue ver imperfeição. Missionários não são seres perfeitos. Missionários são seres em evolução. Eles receberam incumbência. Eles só vão receber a medalha se cumprirem sua missão. Missionários não são privilegiados, pelo contrário. Eles não são privilegiados. Muitas vezes eles recebem incumbências dificílimas. Recebem tarefas espinhosas. Não é um privilégio. É uma missão. É uma missão. E muitos deles, para cumprirem essas missões, dão tudo de si. Dão tudo de si. Renunciam a tudo. Sofrem. Muitas incompreensões. Então que nós espíritas, possamos ser uma plateia mais digna. Que nós possamos tratar as pessoas, desde aquela que tem uma missão na família, uma missão local, até aqueles que têm uma missão global, que nós possamos tratar todos eles com compreensão. Se não pudermos ajudar, que pelo menos a gente não atrapalhe. Se não pudermos colaborar, pelo menos que a gente não calunie, não injurie, não atire pedras. Que possamos cooperar. Cooperar. Por uma razão muito simples. A lei de progresso é uma lei divina. Mas ela se realiza porque há solidariedade. Solidariedade entre os mundos. Se aqueles seres que habitam mundos superiores não viessem até nós, se eles não se dispusessem a encarnar entre nós, trazendo o clima espiritual da vida superior, trazendo as paisagens que eles puderam fitar na vida superior, se eles não trouxerem essa contribuição, a nossa evolução se torna muito mais difícil. Muito mais difícil. E eu termino essa singela fala, essa singela reflexão, com um convite. Com um convite para que nós possamos refletir. Refletir sobre como temos tratado os missionários, como temos encarado as missões e o que temos feito
para cooperar com Deus, porque toda missão é, no fundo, um presente de Deus para a humanidade. É uma ajuda que o Criador oferece aos seus filhos. É a lei de cooperação. Os que já subiram estendem as mãos aos que ainda não subiram. Muito obrigado. Um abraço a todos. Nos encontramos à tarde na mesa redonda de conversas. Um abraço a todos.